Já fechou? Já fechou a pauta? Pode começar, se quiser. Não. Não? Por isso que eu falei, não divulgue, lembra? Então, vamos divulgar essa semana. Então a gente inclui aqui mais uma coisa. Tá gravando. Hoje é essa, Tá né? gravando? Não, hoje é ordinária. Ordinária. Vários assuntos. Minutinho só. Espera um pouquinho só. Ele está fazendo aqui uma lista de presença manual. Pode ser assim, né? Pode rolar. É que eu sou secretário, eu tenho que anotar. Não, mas ele vai falar. Eu não tenho Deixa pra você. Sai correndo, estava atrasada, né? Fechou a porta. Pronto? Pronto. Muito bem, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião do Conselho de Administração da Paulipref. E na ata de hoje nós teremos leitura de atas. Desculpe, na pauta de hoje teremos a leitura de atas dos dias 16 de abril e do dia 23 de abril. O segundo assunto seria compliance, mas este assunto está prejudicado porque o senhor Fernando Rodrigues da Silva, que faria a apresentação, houve um imprevisto e ele não pôde comparecer na nossa reunião. Terceiro assunto é nova sede, um item que foi citado no relatório anual do Conselho Fiscal, e que será as considerações do senhor Guimarães. Leitura do parecer jurídico sobre abono dos aposentados, falta não justificada de comissionados, deliberação sobre procedimentos, deliberação sobre limites e créditos para aquisição de bens, e critérios para aquisição de bens e serviços. Serviço de desratização, deliberação de orçamentos que estão apresentados. Então eu começo perguntando aos senhores conselheiros se receberam as atas mencionadas e estão de acordo com o conteúdo. Não, tenho adendos. Por favor. Primeiro, do dia 16. Ok. Na ata do dia 16, teve alguns aspectos importantes que eu vejo que deveriam ser colocados. No item 2 que foi discutido, a Ligiane citou que os investimentos realizados de agosto e novembro não contaram com a aprovação do Conselho Administrativo. Tá? Agosto e novembro? Agosto a novembro? A novembro. A Mariana, que fez a apresentação, citou da necessidade de reavaliação de todos os investimentos. Citação essa apontada a partir do questionamento da Ligiane. Então, só para localizar, a Ligiane fez um questionamento e ela deu essa resposta. Eu achei importante colocar que isso vai ter custo, né? Então, quando você fala da probabilidade hoje de obtenção de sucesso dos investimentos, foi um item também que não foi colocada. E ela colocou que dentro de 30 a 45 dias, ela teria esse diagnóstico. Então, acho importante registrar na ata. Deixa eu entender. A Ligiane, você então mencionou que de agosto a novembro, os investimentos que foram feitos não obtiveram aprovação do Conselho? Prévia não. Só posterior. Na verdade, teve uma foi posterior, que eu saiba, uma foi posterior, porque eu estava nessa reunião. Uhum. O restante, eu não sei se... Eu não me lembro para falar agora, assim, eu posso verificar, até, falar certinho. A primeira fez e depois só comunicou. E no mais pro final do ano nem passou, nem comunicou, não fez nada. Você quer que eu fale novamente da Mariana? Não, da Mariana eu Já entendi. deu? Tá. Tem o item 4 também, onde a Nara, que é o motivo do assunto da pauta, onde a Nara sugeriu que o Conselho Administrativo repensasse e deliberasse quanto ao aprimoramento de critérios, além da apresentação dos 3 orçamentos, antes do fechamento de negócios ou contratos pela Paulipref, que é o motivo da nossa pauta, tá? Nesse mesmo item, a partir da leitura do parecer da Sanches a respeito das faltas e ausências de comissionados, assim como das falas da Ligiane e a Sandra, que logo elas fizeram uma fala, eu sugeri que fosse deliberado no Conselho, que é a pauta de hoje também, tal questão em reunião ordinária, tendo como base a Lei 17
E uma lei que eu vou falar para vocês aqui que existe também. Então, esse item também não ficou claro. Em relação à citação do manual Progestão, no mesmo item, no item 4, ele questionou ao diretor-presidente que se esse material, antes de ser enviado à Câmara, né, sobre o manual de progestão, iria ser encaminhado ao Conselho, tendo a resposta positiva. Agora, no item 7, uma fala da Ilha, que a partir do inquérito do Porcão, a Camila da promotoria realizou juntada de mais denúncias. Os últimos 5, então, não foram juntados. A Sandra pediu para, outro aspecto que não foi colocado, a Sandra pediu para a Ilha elencar todos os processos, os inquéritos, né? Todas as denúncias. Todas as denúncias. E foi colocado que ela não participou das referidas aprovações. Não tem isso. Ela não falou nem sim, nem não. Então, essa frase, não participou das referidas aprovações, não tem. É uma exclusão, então. É uma exclusão. Seja uma exclusão da... Isso. Luciano, uma fala do Luciano, que ele gostaria de repassar os serviços ao Conselho Administrativo através de reunião extraordinária. O Guimarães também citou a divulgação do e-mail nas redes sociais. Falando que teria sido implantado por um fake. O que mais? É isso. Na ata do dia 16. Mais alguma observação? Da ata do dia 16, não. Da ata do dia Da ata do 23? dia 23, a extraordinária, eu gostaria. Então, pois não. Teve um momento, o primeiro, eu não vou saber te falar, Guilherme, quais foram os itens, eu acho que foi bem no final, eu acho que foi no item 3, foi só uma fala do Guimarães, que eu só acho que precisa completar. Ele está bem explícito lá, dizendo assim, ó, que os conselheiros devem fazer a prova do CPA 10. Sim, ele falou no término da reunião. Isso, no término, isso tá bem no último lá. segundo da reunião está isso. registrado na ata. Tá registrado. Eu só queria que você colocasse que ele falou isso, ele mencionou os indicados, não foi no modo geral. Era Não, só... ele falou os conselheiros em geral. Está gravado. Está gravado. Eu entendi os indicados. Eu tenho gravado aqui. Progestão, nós fomos para o nível 4, são todos. É que você falou. Mas aqui você falou, na reunião você falou, então se é... Seja feito um emenda, então, no sentido já de incluir corrige. todos. Ok. Porque é essa a finalidade do nível 4 do manual Progestão. Então, só para deixar claro que o motivo e porquê, beleza, já então é isso, Guilherme. Então você sabe que é lá na última frase. E mais uma coisa. Foram assinados alguns processos de aposentadoria na extraordinária. Eu não vou me lembrar os nomes e também não vou citar, porque eu acho que não convém, mas não está lá. Você só colocou os processos assinados, mas você não colocou que 2 processos foram devolvidos pelo Conselho. Como ele foi devolvido, eu também não sei o nome, como ele foi devolvido, então, nem registrei, nós nem analisamos, foi devolvido na própria reunião. Não, nós analisamos e discordamos e apontamos a discordância para correção. Eu não saberia dizer quais foram os nomes, porque então, ele nem passou por nós. Por que eu acho importante? Porque vai atrasar, por mim, os servidores vão eu cobrar sei. do Instituto essa demora, por que eles não assinaram ainda? Porque então, é que não passou nem por mim, acho que já na hora já foi devolvido. Eu acho que era importante colocar que foi um conselho... Podemos levantar quem é o nome do que se tratou, porque nem passou por mim, já foi devolvido, nós estávamos sentados então, lá, né? Já passou. Um passou. Inclusive, um que passou tinha sido concordado. Você lembra os nomes? Não, né? Então. Não. Foi a da fonoaudióloga e outra aposentadoria especial. Isso. Um é uma aposentadoria especial de auxiliar de enfermagem, que estava, no nosso ver, contraditório aos indeferimentos das outras. Uhum. Então a gente pediu para rever isso. Eu não sei o nome, mas era uma aposentadoria especial. E da outra foi da fonoaudióloga, que já tinha passado por
pela maioria do Conselho já por aprovação, e inclusive nesse... Parou no Adilson, né? Parou Aí no o Adilson falou, não, aqui Adilson, tá e errado. o Adilson, inclusive, sugeriu que tivesse Evolução do processo. um parecer, um novo parecer e até um processo administrativo para averiguar a situação. Eu acho que isso é importante constar. Que depois eu levanto o nome com a Nívia e coloco na ata de hoje, tá? Que inclusive ficou falado nessa reunião que o Conselho ia apresentar os questionamentos por escrito com relação a esse processo da FONA, para posterior encaminhamento para a assessoria. Eu cobrei ele, viu? Eu não lembro. Cobrei ele hoje, inclusive. O Adilson ficou de o fazer sim Adilson. os apontamentos. O Fran, não teve uma... Até Pedro, passei um WhatsApp para o doutor o Fernando. Pedro da Elétrica não veio calculado errado também? Falou que ele tinha tempo, na verdade ele tem 22 só. Eu acho que sim. De serviço público. E, São inclusive, 3. ele vai entrar na justiça por fora, que eu já até falei que não vai adiantar, porque o erro, na verdade, foi da assessoria calcular errado. O Pedrinho da Elétrica. Então era só isso que eu queria que Ok. colocasse, porque não consta na ata do dia 23. Eu achei importante. Ok, Valmir? Não. Não? Não? Os demais itens estão aprovados? Com esta ressalva, então a ata Com está as ressalvas. aprovada. Hã? Com as ressalvas. Com as ressalvas, a ata está aprovada. O assunto 2, compliance, está prejudicado. Vamos ao assunto 3, então, com o Guimarães. Nova sede. Item citado no relatório do Conselho Fiscal e você tem as suas considerações a respeito. Fazer a seguinte situação. Quer chegar à mesa, por favor? Primeiro, me desculpem ter chegado atrasado, eu estou vindo do Rio de Janeiro, de onde eu participei. De onde eu participei de uma assembleia da TMJ. Ave Maria. Deus o livre guarde. Não, foi bom. Depois eu trago o resultado se tiver a oportunidade de fazer a apresentação. Bom, vamos lá. Em relação a essa questão da sede da Pauliprev, todos sabem que nós temos uma área na Avenida José Paulino. Essa área foi objeto de doação por parte da Prefeitura e temos um projeto também arquitetônico em relação à construção da nova sede. Estima-se que o valor de construção seria de 20 milhões de reais, bagatela, né, de 20 milhões de reais. E a ideia que se tem é o seguinte: na forma como foi feita a doação, fica expressamente consignado de que o imóvel, o terreno, ele deve ser utilizado para a construção exclusiva da sede da Pauliprev. Se nós fizermos a construção exclusiva da sede da Pauliprev, a Pauliprev é que vai ter que arcar com os custos de uma eventual construção. Ora, com base nisso, uma alternativa seria que nós pudéssemos fazer um empreendimento. E esse empreendimento seria um particular que teria condições de, num chamamento público, obviamente, né, fazer a construção de uma edificação, e dentro dessa edificação o mercado estipula de 12% a 13% do valor do empreendimento global, no sentido de passar o correspondente desse percentual em área para a Pauliprev. Tudo bem. Nós encaminhamos um ofício à Prefeitura no sentido de ser feita a possibilidade de alteração da legislação, no sentido de ser feito um empreendimento. E esse empreendimento, então, a ideia é que justamente o custo para a Pauliprev seja zero. Além do que, se efetivamente for aprovado aqui na Câmara Municipal a possibilidade de ser feita a construção através de empreendimentos, pelo menos 50% do pessoal que vier a fazer parte dessa obra, em termos de prestadores de serviço, sejam de Paulínia, e isso vai gerar também um ISS para o município. Pois bem, está na mão do prefeito e nós estamos aguardando um posicionamento. Então é a explicação que eu tenho para dar a respeito dessa parte. Qualquer questionamento? Faz tempo que isso aconteceu? Não, tem umas 2 semanas. A gente não sabia, né? Essa informação a gente não tinha antes, né? Não. O que nós tínhamos de informação era o custo
eu já havia sinalizado lá atrás, e para nós ficarmos com um imóvel parado, não justifica. Na verdade, a gente já tinha te perguntado sobre isso, né? Porque aquele terreno fica ali parado e a gente pagando aluguel, e aí em uma reunião extraordinária saiu essa ideia de procurar empreendedores para que não houvesse custos na construção. Exatamente. Foi isso. Exatamente. Só que daí a gente estava aguardando o retorno, e agora você está trazendo. E a primeira barreira foi que a lei não permite. A lei não permite. Mudar a lei. Mudar a lei. É possível. Tá, sem dúvida. Nós ficamos na seguinte situação: se fizermos por conta própria, o custo é nosso. Mas para fazermos por terceiros, tem que alterar a lei. Então, fizemos a sugestão de alterar a lei para que nós não tenhamos custo. Além de oficiar, documentar isso, você chegou a conversar com o prefeito a respeito dessa pretensão? Aliás, cheguei a conversar com ele. Ele disse, manda um ofício. Mas foi protocolado, né? Foi. Tem protocolo, né? Você não trouxe, não, né? Não. Foi Não, feito. protocolado. Foi feito. Porque a gente tem medo duas vezes o ofício. Não, né? foi feito. Senhores conselheiros, tem mais alguma pergunta a respeito? Eu tenho uma pergunta sobre o item 3, que na verdade eu não achei que fosse isso, sobre o que o Guimarães estava falando. Porque aqui está dizendo que ele queria responder alguma coisa que foi citado pelo relatório do Conselho Fiscal. Ele pediu, e eu me lembro que você pediu a palavra para isso. Você falou assim, eu gostaria de que me dessem a palavra, que eu quero falar sobre isso. Sim, porque o Conselho Fiscal, eu não estou com o relatório aqui. reformas, lembra? Mas o investimento será amortizado pelo volume de investimento. Nós precisamos de 48 meses para amortizar esse investimento. Sim, não. Em 2 anos já tem uma amortização em relação à nossa sede. Então, acho que você tinha pedido esse espaço para Para apresentar isso. Como eu estive hoje, eu fui para o Rio de Janeiro, eu não trouxe nada a respeito disso. Mas eu tenho um cálculo a respeito quanto a essa amortização. Eu me comprometo a trazer tudo. Já que estamos falando de nova sede, o ar-condicionado lá já foi contratado. Não, ainda não, né? O ar-condicionado ainda não foi contratado. Não. Foi deliberado, né? Na última reunião. Tinha ficado de passar mais orçamentos de fora de Paulínia Guilherme ficou de passar. e passar para a gente, não foi isso? Eu consulto se eu posso fazer uma menção a respeito do apontamento do Conselho Fiscal quanto a investimento. Faz parte dessa... Só para terminar o assunto da nova A sede. nova sede, está falando. Com esse, da nova sede, só para terminar o assunto da nova Falta de sede. autorização. Caso venha a lei ser alterada e caso encontre-se empreendedores para fazer esse prédio, você pretende manter o mesmo projeto inicial ou um projeto mais enxuto, mais... Não, até pelo seguinte, Projeto de 20 milhões? Lá são quase 8 andares de edificação, sendo que um Só pra Paulo e Prédio. tem pé direito, duplo e tudo mais. Só para Paulo e Prédio é muito. E até digo o seguinte, não é só para Paulo e Prédio. Não tem nenhum empreendedor que vai aceitar fazer aquilo lá para Paulo e Prédio e ficar construir uma outra coisa. Porque dentro daquele percentual 12, 13%, fica totalmente fora. Ele vai ter que fazer o quê? Se são 20 milhões o que está orçado para aquela parte, a matemática não é a mesma forma. Quanto vai dar o outro? 200 milhões? Tem que ser 200. Ninguém vai fazer um empreendimento Ninguém vai 200 para dar dar 20. Não dá. E já me lembrei de uma outra coisa, já que você falou do projeto arquitetônico, eu me lembro que uma vez que nós conversamos sobre isso em algum momento, você disse também que talvez você tivesse algum tipo de problema com esse projeto, porque ele teve um custo, ele passou, Sim, e que você em talvez conversa com a doutora Verônica, você tivesse que responder por isso, se você não não usasse. Não eu especificamente, mas houve um questionamento da doutora Verônica, como é que faz com o gasto que foi feito? Ora, eu penso o seguinte, projetos são feitos, mas nem por isso eles são executados. Então, isso eu tive a oportunidade, inclusive, de falar para ela. Agora, de qualquer forma, para que nós possamos fazer aquele projeto, a Poliprévia é que vai ter que arcar com o custo. Não tem como. E aí, é simples. Pergunto, vocês autorizam? Não. De jeito nenhum. Percebe? Então, Nunca nessa vida. mas eu não vou nem fazer a proposta. Nem morta com farofa. Então, aí eu menciono o seguinte, ora, ciente de que o custo é exagerado,
Então a alternativa não é essa, tem que ser outra. Agora, mesmo que seja outra, e respondendo a sua pergunta, Guilherme, não é o caso de você chegar e fazer aquele projeto, senão Não tem sentido. o custo para que o empreendedor possa fazer vai ser muito alto. É inviável. E realmente fica inviável. E aí nós precisamos identificar, inclusive, a questão da lei do zoneamento, que eu não sei se o empreendimento lá pode ter uma torre de 20 metros de altura, ou 20 andares, alguma coisa assim. Também não. Quero crer que não. Então é um problema. Mas a solução seria, então, a alteração da lei, Alteração e um da projeto lei, em parceria. e aí funciona, nós temos algumas alternativas. No chamamento Guimarães, público... Oi? perdão. É o pessoal que está falando que está conseguindo te ouvir. Você não quer virar ou sentar ali? Perdão. Dá uma Pode colocar pra cá, mas fica assim, Guimarães. Tá bom. Ainda bem que eu segurei você. Segura pra ele o... Esse aí já foi premeditado. Já foi premeditada? Você já premeditou, Nara? Eu fiz tudo de caso pensado, Tá não bom. deu certo dessa vez. Ainda bem que eu segurei você. Bom, repetindo. O custo para a elaboração para a execução do projeto arquitetônico que foi feito na época do Mário Lacerda seria de 20 milhões de reais. É inviável. É inviável. Foi mais, viu? Não, o valor que me foi apresentado seria de 20 milhões. E aí eu digo o seguinte, é lindo, nossa, muito bonito. Mas ele construiu com o dinheiro dele. Mas o grande problema é o seguinte, aqui o custo é exorbitante. Pelo menos a gente pensa que não haveria necessidade de se ter um gasto dessa natureza. Ora, fazendo então um chamamento público, nós teríamos um terceiro, que seria um empreendedor, que ele teria condições de fazer a construção dessa unidade, com um outro projeto, obviamente, que seja alguma coisa mais adequada para o uso da Pauliprev. Até porque o projeto que foi apresentado, ele é muito bonito, mas eu acho que é totalmente descabido, né, em relação às necessidades do Instituto. Pois bem, o que eu menciono a respeito disso? Nós teríamos condições de chegar e, dentro desse chamamento público, também pedir a elaboração, a apresentação de um projeto. E dentro dessa apresentação de projeto, como critério objetivo, seriam atribuídos pontos ao projeto em si e ao tamanho da edificação. Quer dizer, quando a gente fala critério objetivo, se eu começo a mensurar a área útil do prédio, isso nós estamos traduzindo em valores ao patrimônio da Pauliprev. Sendo assim, dentro desse critério objetivo, nós teríamos condições de fazer o chamamento público para a elaboração de um novo projeto. E com isso, justamente pelo custo ser inviável no projeto atual que foi apresentado, né, lá pelo Mário Lacerda, eu não teria esse problema de, eventualmente, ter sido feito um gasto lá atrás e não dar sequência em relação a isso. É essa a posição que eu tenho. Algum questionamento? Esse projeto foi aprovado no passado, não tem conhecimento das aulas. Não, ele tem um projeto só. Na verdade, ele chegou, aí depois a conta apareceu, né? Não, o custo do projeto. Mas foi autorizada Não, a porque execução. na verdade ele não apresentava valores. Só lembrando, ele falava, eu quero aprovação para fazer tal coisa. Aí, né, como aprovava, a hora que vinha a conta, veio quanto? Não era pedido para Viana? Não, bem, ele falou que ele não ia pedir, os conselheiros votaram tudo a favor do que ele falou. E aí a conta veio, né? 79 mil. Já para pagar, Esse projeto. Dá para pagar Aí, o projeto. o dia que foi, por sorte, ele fez uma apresentação e foi um fuá, porque alguns servidores foram, o vereador foi, e ele, na verdade, ele não conseguiu, porque graças a Deus o prefeito dele caiu antes, ele também, que Deus ajude que fique longe também, não andou. Mas com certeza seria aprovado. A elaboração tudo bem, custou 79. A execução não foi aprovada. Não deu tempo, porque ele fez até uma apresentação linda. Que não seria mais custo ainda. Para se ter uma ideia, só o auditório tem 300 assentos. Só para ter uma noção. Vai concorrer com o teatro. É.
Mais ou menos isso. Tudo bem. Tinha tudo, 50 banheiros. Muito bem. Vamos ao próximo assunto da pauta. A leitura do parecer jurídico sobre o abono dos aposentados. Tem? Eu perguntei para você se estava contigo. Não. Não tem, não. Não, eu estou vendo o Rio de Janeiro, eu não trouxe nada. Será que... Que era para ter sido discutido na outra reunião. Então, o que eu tenho aqui é um ofício que o Paulinha Prev já encaminhou para o Executivo, para que o prefeito tenha conhecimento do parecer da Sanches. Mas tem o Mas parecer, eu não hein? encartei ele aqui, né? Porque senão o meu caderno fica muito grande. Era isso que a gente ia saber, né? Solicito aqui que seja apresentado na próxima reunião. É que eu só encaminho cópia integral do parecer da Sanches. Até para adiantar, por favor, manda por e-mail para todos. Aí na próxima reunião a gente já tem condição, todo mundo tendo ciência. Fica até mais fácil. Mais fácil. Bom, Vou pegar um gancho na sua fala de mande por e-mail para todos. Já vou fazer a solicitação para quando tiver a apresentação de algum assunto, seja ele qual for, a possibilidade de encaminhar previamente para a gente por e-mail para que a gente analise o assunto antes até da pessoa vir apresentar. Porque chega aqui na apresentação, a gente perde, a pessoa às vezes tem um tempo limitado para falar, então atropela o assunto. Se a gente tiver recebido o material antes, a gente já vem com as dúvidas, eu acho que fica mais fácil. Isso já tinha sido solicitado pelo Valmir. Tenta me situar, você está mencionando isso por conta do relatório que foi feito pela Brasil Plural? Ou pela apresentação que seria feita hoje? Não, eu estou falando no modo geral mesmo. Por exemplo... Esses dois nós não teríamos, nós não recebemos antes. Não receber? Não, mas tudo bem, quando não receber, ok. Mas na possibilidade, procurar enviar os assuntos para a gente, até para a gente vir preparado para discutir o assunto. Porque também chega aqui, a gente não sabe do que se trata, você fica com cara de né? Não sabe aproveitar mais, né? Porque eu acho que vai ficar muito mais proveitosa a discussão, a conversa, se a gente souber antes. Obrigada. perfeito. Posso fazer colocar uma coisa para vocês? Eu até gostaria de sugerir que, por exemplo, o dia que tem a apresentação, a gente não colocasse assuntos polêmicos e longos juntos. Por quê? Porque numa apresentação dessa, a gente pode aproveitar para perguntar muita coisa. E aí vocês veem que tipo, é um assunto que ele se alastra. E aí, depois, fica apertado. E aí, às vezes, eu acho que assuntos que são muito importantes, que também exigem que a gente fique mais tempo discutindo, acaba empurrando mais rápido. Então, eu queria sugerir, eu sei que é complicado, porque a gente acaba fazendo muitas reuniões, mas eu acho que devia fracionar. Por exemplo, hoje, se tivesse certo dele vir, coloca esse assunto e coisas rápidas. Tipo, não junta uma apresentação com uma apresentação de parecer, ou com uma discussão de lei, ou entendeu? Porque aí, senão, fica muito cansativo até pra gente, e eu acho que a gente não ocupa o tempo para discutir tudo que é necessário. Além do que também, dependendo da ordem como se coloca isso, presidente, na pauta, já assisti isso aqui outro dia. A apresentação de um deles era no final e nós ficamos discutindo coisas aqui bem interna e delicada, não sei o que, o cara foi escutando tudo isso. Entendeu? Que é um cara externo que veio aqui que não teria interesse em ouvir aquilo e de repente nem teria, porque também o cara ficou à disposição, acho que é de interesse dos funcionários, dos aposentados, tudo bem. Mas uma pessoa de fora não. Ele ficou ouvindo isso tudo aqui e depois ele apresentou e foi embora. E às vezes, eles geralmente querem apresentar, eles querem ser os primeiros. E o funcionário vem, mas ele não quer ouvir essa apresentação, ele quer ouvir o que está acontecendo dentro do Instituto, que geralmente fica para o final. E aí o pessoal acaba indo embora, porque fica tarde. Eu acho que poderia ordenar isso para não acontecer esse tipo de Agradeço a sugestão. Agradece e acata ou só agradece? Quanto ao catarse, estará em análise. Vou lembrar isso na próxima reunião. Próximo assunto, então,
Falta não justificada de comissionados, deliberação sobre o procedimento. Quem pediu isso? Eu. Eliette, tem a palavra. Foi constado no relatório do Conselho Fiscal a questão de um caso, né, no decorrer do ano, de um caso de comissionado da Pauliprev que teria tido as férias, que são direitos, mas anteriormente teria contado com dias, não faltas justificadas, por uma necessidade particular, tendo a autorização. E aí ficou aquela discussão se o comissionado seguiria o CLT ou o regimento nosso. E aí a Nívia colocou uma questão e a gente foi procurar. Existe uma lei ordinária 2568 de 2002 que no seu artigo 32 consta: todos os cargos ou empregos de provimento em comissão existentes no organograma da administração municipal, providos ou não, ficam transformados em cargos de provimento em comissão estatutários, em conformidade com as normas contidas na Lei Complementar 17, de 9 de outubro de 2001, mantidas todas as demais características ordinárias, tais como número, vencimento, denominação, cargo horário, atribuição e relocação. Então, considerando que existe essa lei desde 2002, então a gente precisa rever o que aconteceu nos meses anteriores, porque a forma que essa pessoa utilizou as datas não foi corrido. Teve autorização do gestor, né, do presidente, não tem problema, mas tem que ser corrido, não pulando sábado e domingo para constar as datas. Então teria que ser revisto essa questão e as outras todas já estão claras. Eu acho que eu acho que não são dias trabalhados, eu acho que são faltas. Não sei como que vai colocar isso, porque se ela se enquadra no estatutário, ela não faz jus a afastamento sem remuneração. É verdade. Ela tem que ter 2 anos de casa, o que não é o caso. Não é. Então ela não faz jus a não era época de afastamento sem férias. remuneração. Então o lançamento não pode ser de dias trabalhados. É verdade. Mas sim de faltas, entendeu? E não era época de férias. Tem que ser dias corridos, é isso? Que não Na prefeitura, no passado, quando a gente trabalhava lá, a gente não contava. Somente aqueles casos que o nego ficava faltava 15 dias, a gente colocava, ou em casos de 12 por 36, que se o nego faltou 15 e ele ainda ganha folga, ele ficava com meio salário inteiro, entendeu? Mas eu acho que lá a gente seguia uma ordem do secretário. Então, vai fazer desse jeito, desse plano. Mas aqui eu acho que a gente tem competência para dizer como é que vai fazer. Vai seguir o que está na lei certinho? Não, mas está aqui. Não tem que falar, vai seguir ou não. A lei está muito clara. É que a gente não tinha conhecimento. É uma lei de 2002 que está em vigência. Então, se a gente não tem que seguir as normas e as leis normais que existem, então essa é uma. Então, isso serve para todo mundo. Para todos os comissionados e para todos os servidores. Então, considerando que a gente foi feito de uma outra maneira anteriormente, eu acho que tem que regularizar. Eu gostaria de pedir para o presidente... Repetir a palavra, por gentileza? Pois não. Na manifestação do Sanches consta alguma menção quanto a essa lei? Não. Não. Eu pediria então que fosse encaminhado para uma nova manifestação. Mesmo tendo uma lei que fala isso? Eu quero que ele se posicione, porque ele deu uma manifestação sem ter conhecimento da lei. De repente ele faz uma revisão em relação à manifestação dele. A que foi favorável, né, no caso, né? Tem algum regimento nosso que fala sobre esse assunto? Não. Inclusive, eu acho que devia colocar a data para ele já, então para ele, com base na lei, Pode quando ser? fala de tanto a tanto, o que vai ser lançado? Posso, mas assim, eu só peguei a parte que interessa. O nome da lei está aqui. Então, aí Só nós pegar o fazemos... número só. Você anota, por gentileza, A Nívia não. Nívia. A lei é 2568 de 2002. Uma pergunta. No caso, o que prevalece? A manifestação do Sanches ou a lei municipal? Sim, eu vou pedir que ele delimite. Obviamente que a Não, lei mas municipal você prevalece. a Obviamente que a lei municipal. Mas eu estou querendo Mas é que ele para faça. que ele tome ciência. Lógico. Às vezes eu não sabia, né? Bom, satisfeitos com esse assunto? Deliberação Só uma sobre... coisinha, assim que tiver essa resposta, volta para É nós. isso que eu ia perguntar, o prazo. Então, o próximo assunto é deliberação. Não, só queria Quer saber falar? mais ou menos o prazo desse trâmite, né? Vai para ele, é 15, 30, 40, 45, 50, 60? A gente entrega em mãos.
Você vai Ah, entregar, você acha que é rápido? Ele vem dia 9. Ah, que bom. 9, né? Então, vai ser entregue mais ou menos dia 9. Mais alguma dúvida? Não? Vou aguardar o parecer. Então, o próximo assunto é a deliberação sobre limites e critérios para aquisição de bens e serviços. Quem me pediu? Nara. Fui eu que fiz Nara. a solicitação, pensando mesmo em algumas melhorias, né? Pensando um pouco na questão do planejamento. Eu não me atentei a essa questão de valores. Eu montei, não deu tempo de eu enviar por e-mail a proposta que eu fiz, aí eu vou ler para a gente ir discutindo, tá? Eu não mandei por e-mail que não deu tempo, mas depois eu posso estar mandando. E aí a gente revê. O que eu coloquei mais ou menos em relação a compras, manutenção, contratos em geral, né? Eu coloquei proposta para aprimoramento, né? Que seriam os procedimentos para autorização de aquisição de bens, serviços, junto ao Conselho Administrativo. O que a gente gostaria? Eu montei tipo um cronograma mesmo, um planilhado. O que viria? Claro, né? O item especificado, o valor estimado, por meio das pesquisas feitas, realizadas, a dotação orçamentária, né? Já demonstrar o vinculamento dela. E se precisar de um cronograma de adequação orçamentária também, demonstrar a justificativa da necessidade da aquisição, seja desse bem, seja desse serviço, por que precisa, então entregar um documento, se for o caso, né? Nem tudo vai precisar, às vezes. Fazer a previsão da modalidade de licitação, então é um planejamento prévio mesmo. Pode mudar depois, você falou que vai ser tal, mas depois pode haver uma mudança. Seria como um cronograma. Quem seria o responsável pela aquisição, entrega, conferência do material e prazos e data prevista da entrega do bem. Isso, quando se tratar de compra, manutenção, parece, olhando assim, é muita coisa. Não é, porque na prática você vai fazer isso mesmo, tem que fazer. A única coisa que a gente está pedindo que venha já de forma organizada, para a gente poder depois acompanhar tudo isso. Então, comprou, tem toda a tramitação e a gente vai ao planejamento ser entregue, além dos orçamentos convencionais. Isso é uma questão. No caso de obras e pequenas reformas, né? Aí tem que ter um planejamento de ser entregue mais detalhado, sempre com antecedência, que eu vou colocar aqui embaixo, ó. Apresentação de todos os dados citados anteriormente de forma individualizada, né? Tudo que vai conter nessa pequena reforma ou nessa obra, né? 2, justificativa de atrasos em caso de obras, bom, acabei falando. Na contratação ou aquisição em caráter de urgência ou emergência, que pode acontecer também, né? Urgência de aquisição de material ou serviço indispensável, imediata utilização. Então, ambas as situações devem ser devidamente justificadas pelo setor que está requisitando, né? Caracterizar por que é urgente e a razão de escolha do fornecedor ou executante, a justificativa do preço, porque acontece, né? Aí, assim, justifica pelo menos, né? Então, isso seria essa parte. Tem algumas coisas que eu coloquei, porque a gente não falou só de aquisição de bens e serviços. No dia, era questão de planejamento também. O que eu peguei? No próprio artigo 58 da Lei 18... 56, né? Não, esse é o 58. É o que compete à diretoria executiva. Tá. Que até eu coloquei que se mantém da mesma maneira, ó. Tá certo. Que a gente acabou precisamos rediscutir como que a gente vai fazer isso, ó. Que é submeter ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal os balanços, balancetes mensais, relatórios semestrais da posição dos títulos que têm sido feitos e valores das reservas técnicas, bem como qualquer outras informações e demais elementos que necessitem do exercício das respectivas funções. Eu tive manter como está na lei. Isso praticamente já é feito, só que em relação aos balanços, essas questões, só tem o parecer que vem do Conselho Fiscal. Nós não temos uma discussão interna nossa aqui. Ele não vem para nós discutirmos. Então, eu acho que isso tinha que ser organizado a partir do parecer dele. O que a gente poderia ser possível, além do parecer dele, a gente tem uma discussão que seja do Conselho Administrativo e depois com o Conselho Fiscal. Tá? Isso consta da 18? Consta no 18. Que vocês teriam que fazer isso também em paralelo?
Não, fala que você tem que submeter para a gente. Agora, como a gente não está regularizado, como a gente vai trabalhar com esses dados, não está regularizado. Aí é uma maneira que a gente tem que fazer, de pensar como é que a gente vai fazer isso. É uma sugestão, tá? Outra questão também, né, é o mesmo artigo da 58, que fala submeter as contas anuais do Pauliprev para a deliberação do Conselho de Administração, acompanhadas dos pareceres do Conselho Fiscal, do atuário e da auditoria independente, se for o caso, né, quando for o caso. Então, esse outro item também consta na Lei Complementar 18. Eu mandei para elas, mas não mandei... Mas dá uma ideia, acho que seria bom, é bom vocês apresentar, mas eu acho importante dizer para eles, encaminhar o material para uma discussão para o dia 14, a gente discutir esse assunto. Sim. Acho que é bom dar uma pincelada geral, mas deixar claro. Eu vou mandar para a gente poder fazer isso com mais calma. Eu só tô lendo como foi mesmo atropelado, uma geral, porque acabou não dando tempo. Mandei para elas darem uma olhada, mas não deu tempo de eu enviar por e-mail certinho. Que eu terminei ontem à noite e hoje de manhã eu fiz a revisão. Então, era 11 horas da manhã, eu estava finalizando. E aí, uma sugestão também que a gente conversou, um planejamento estratégico. Que aí seria a diretoria executiva fazer um planejamento estratégico e apresentar semestralmente. O que pretende fazer, ou o que tem que ser feito naquele período de 6 meses. Então, fazer tipo um cronograma mesmo e apresentar. Diante disso, a gente tem mais condições de acompanhar o que está sendo feito, o que está sendo pensado, porque a gente se perde. É que, na verdade, Nara, isso, no Progestão, já fala desses relatórios por parte dos departamentos, né? Então, acho que uma coisa que você está fazendo, está sugerindo, é a normatização de alguns procedimentos, que futuramente vai ter que fazer todos esses processos em todas as áreas. Na verdade, a gente já está falando de um processo, de uma área de compras, vamos falar assim, né, Guimarães? Mas, na verdade, é tudo, né? O compliance, ele vem de encontro a tudo isso. Sim. Só que aqui, acho que eu estou entendendo que a Nara quis colocar, que é acho que um aspecto que a gente está avaliando, para não acontecer o que já aconteceu nas nossas avaliações, o que o Conselho Fiscal colocou. Se nós colocássemos só os critérios dos 3 orçamentos, a gente infelizmente contou com algumas coisas que não só seguiu isso. Então, de repente, a ideia da Nara vai possibilitar que não aconteça mais. É isso? É bem isso, é a gente poder acompanhar, porque na verdade, o que nós estamos fazendo enquanto Conselho Administrativo? A gente só pode tomar uma posição tendo informações claras. Se a gente acha que tem que ter uma melhoria dentro do Instituto, a gente precisa ter essas informações de forma mais precisa. Às vezes acaba demorando, ou às vezes chega para um, mas não chega para o outro. E aí a segunda, além do planejamento, foi aí que eu falei dos relatórios bimestrais, que aí seria por departamento. Aí esses departamentos fariam para a gente, de forma que a gente ia conseguir saber tudo o que está acontecendo e discutir dentro das reuniões, né? Eu vou pedir para vocês o seguinte, a princípio eu não tenho nada contra isso, mas eu vou pedir um prazo para que vocês possam implementar isso, sabe por quê? Não, eu coloquei uma data, seria metade do ano, senão... Senão fica a seguinte situação, nós vamos estar trazendo mais serviço para nós fazermos e não tem ainda o resultado do concurso público. Não, eu acho que essa questão dos relatórios, a gente pode aguardar. Porém, essa parte de compras e contratos, eu acho que já é uma coisa que vocês já fazem. Só vai... Entendi. Mas eu volto a dizer isso. Na realidade, vocês olham para a Pauliprev e fazem um paradoxo da atual gestão em relação a todas as demais gestões, do ponto de vista da própria gestão administrativa como um todo. Não estou entrando no mérito de irregularidade, tá? Não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, por vezes nós somos cobrados em relação a agilidades que nós não temos ainda a condição de atender por falta exclusivamente de pessoal. Ora, obviamente que a partir do momento que nós tivermos o pessoal novo que entrar, eles vão ser direcionados para cada departamento e isso vai representar uma agilidade muito maior. E com isso, requisições dessa natureza, propostas dessa natureza como feitas pela Nara, entre outras situações, aí sim eu vou pedir que vocês cobrem. Por quê? Porque, ora, fica difícil a gente atender uma necessidade urgente
ou qualquer necessidade em termos de aceleração de tramitação, se nós não tivermos pessoal. Guimarães, eu concordo na sua fala, mas eu sei que a falta de funcionário é um problema. Quando eles chegarem, eles vão ter que passar por um treinamento. Isso também vai ocupar um tempo. Só que nós já estamos aqui. A gente pode iniciar, nem que não for dessa forma, pode iniciar com um prazo maior, com um tempo maior. Cada 2 meses é muito difícil. Então a gente pode repensar. Sabe por quê? O que acontece? É muito mais fácil a gente chegar aqui com a informação lida, precisa, e se tiver que discutir, a gente discute. Às vezes a gente vai ler o relatório e fala, não, olha, o relatório não apresentou nada que demande uma alta discussão, ou não tem nenhuma demanda. Volto a dizer, eu não discordo dessa posição, mas vou dar um exemplo para você a respeito dessas situações todas. Quando lá atrás nós fizemos uma licitação onde se previa até desratização, foi rejeitado aqui pelo Conselho. No entanto, nós recebemos a visita de ratinhos lá no Instituto. E agora o custo vai ser muito mais caro do que lá, que nós teríamos 3 vezes ao ano. Então, são coisas nesse sentido que, da mesma forma que vocês querem ter uma previsão em relação ao que a gente vai apresentar, aí eu sou obrigado a dizer o seguinte, gente, tem determinadas coisas que vocês não poderiam fazer rejeição, porque é contar com o imprevisto, ou seja, receber uma visita de ratinho, de barata, essas coisas todas, é contar com o imprevisto. Só falar uma coisinha, em relação a esse vital, guarda muita mágoa. A senhora está falando que você guarda mágoa. Não é mágoa. É sim. Ao contrário, eu estou falando de caso concreto, não é mágoa. Vou colocar outro caso concreto. Isso não passou por nós. Aquele edital de desratização, nada passou por nós. A gente só viu quando o edital estava pronto. Tá, e vocês falaram que era para retirar. Tá, mas você concorda que não passou por nós? Agora, tudo bem, mas por que então, que você... começou, é isso, é a questão lá do atrás não havia, planejamento. lá atrás não havia essa exigência total. Não. Lá atrás não havia essa exigência total. Exigia a existência de passar por nós. E diga-se de passagem, Lá atrás, diga-se de quando passagem, você tá falando? lá atrás, quando ocorreu o episódio da contratação da terceirizada, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, vocês estão cada vez querendo mais travar atos de gestão. Por favor, não ria, não seja irônica em relação a esse sorriso. Tudo quando uma coisa perto do que é ato de gestão, sim. É ato de gestão. Se é ato de gestão, não tem por que passar por nós. Vai e faça. Entendeu? Então tá resolvido. Se nós estamos travando o seu ato de gestão e ele é um ato tão somente seu, o que te impede de a forma fazer, que eu comecei de a dialogar com vocês, que nunca se teve aqui. Se você coloca pra gente deliberar uma situação e a gente discorda dela, a gente vai discordar. O fato de você trazer para nós, para que nós deliberemos, não significa que nós vamos concordar com tudo. Deixa eu fazer uma resposta em relação a essa colocação. Você está respondendo, assume sozinho, não tem problema nenhum, é ato de gestão, assume sozinho. Independente de vocês deliberarem favorável ou contrário, por gentileza. Independente de vocês deliberarem ou não, o ato continua sendo de gestão e eu que sou fiscalizado. Independente de vocês deliberarem ou não. Nós também. Vocês estão assumindo a partir desse negócio. O Progestão ainda não está implantado. Tudo bem, mas eu tenho a responsabilidade, sempre tivemos. Não sempre tiveram. Nós? Não sempre tiveram. Não sempre tiveram. Você não conhece a nossa... Não sempre tiveram. Tá bom. Tanto é que várias vezes foram feitas... Olha, acabou de falar aqui a respeito de uma contratação de um projeto arquitetônico que não teve deliberação aqui. Eu não posso dizer. Tudo bem, mas eu estou dizendo, quando eu falo, não estou citando especificamente A, B, C ou D, estou falando do conselho, de maneira genérica. Mas nós temos clareza do nosso papel. Você nem Tudo pode bem. comparar esse conselho com os outros. Não estou comparando. São pessoas diferentes. Não estou e comparando. é uma gestão diferente. Não estou era do comparando. seu gestor, O que eu não era peço dos para nossos vocês é o seguinte. conselheiros. O que eu peço para vocês é o seguinte. Por Cada um gentileza, responde pelos o que eu outros. peço para vocês é o seguinte, da forma como vocês acabaram de fazer colocação aqui, nós deliberamos, significa dizer que vocês três eleitas já estão deliberando por todos aqui. Não, aliás, nós sempre somos votos vencidos, nós três, só você pegar as atas. Todas as vezes nós somos votos vencidos aqui, quando está a discordância nesse conselho. Sandra. Não, deixa eu terminar. Vou deixar você terminar. Deixa Depois, eu terminar. deixa eu... Todas as vezes que é colocado alguma coisa aqui, que nós três discordamos e os demais concordam, somos votos vencidos. Nós três não deliberamos por todos, não, porque é uma democracia e um voto maior
são deles, sempre ganha da gente. Como que nós que Por deliberamos isso as que a Não, menção aí- que foi colocada aí aqui eu era penso nesse sentido. Eu penso, quando eu falo que você guarda mágoa, é por isso. Você Mas fica não guarda. guardando as coisas. Já foi lá atrás. Me A gente perdoe, não aprovou me lá perdoe. atrás. Então vamos colocar da seguinte forma. Da forma como vocês duas estão colocando, estão tornando a questão pessoal. Não, você e não tem que nada. torna pessoal. Você Eu não estou acabou de tornando tornar nada. pessoal quando você disse que nós três tomamos deliberação por todos. Tá bom. Você acabou de tornar. Vocês sempre se apresentam como as eleitas, as eleitas, as eleitas. Nós somos o quê? Vocês são conselheiras. Isso te incomoda? Gente, Eliette, Márcia, deixa eu finalizar aqui. Eu só vou falar mais um item. Sandra, a gente vai discutir, depois a gente vai discutir semana que não é? Vou mandar por e-mail, a gente discute com calma, manda uma cópia pro Guimarães, para ele ler. Né? Só que assim, só para ficar claro, está na lei 18, no inciso 50, que fala dos relatórios. Eu não posso negar. Fala dos relatórios. Eu não estou cobrando nada que não esteja na lei. Agora, a maneira, eu criei um procedimento para que a gente possa fazer isso. Então, é isso que está sendo solicitado aqui. Tá? Eu mando, então, com calmamente, eu mando para o Fernando, a gente repassa por e-mail, fica para a próxima, a gente vê. Eu vou pedir uma sugestão. Aí todo mundo faz a sugestão, Guimarães também pode se colocar o que dá, o que não dá. Já gostaria até de tornar e a gente pública. tenta fazer uma síntese sobre. Quando nós tivermos algumas questões aí de pequena monta, que seja possível nós termos uma alçada. Por isso que é o limite aqui, né? Uma alçada. Nós estamos tratando aqui. Nós estamos de um há orçamento 2, de 3 semanas 230 aguardando que seja reais. passado aqui numa reunião de conselho Um orçamento de extraordinário 230 um orçamento para fazer desratização. Então, faça o seu ato de gestão. Então, vou falar. Não, eu vou pedir a palavra só para falar sobre. Em cima dessa sua fala, que nós estamos esperando quantas semanas em cima. Sim, nós tivemos um problema até de eu- mais de 2 reuniões e tudo Então mais, tá. a Câmara e assim por diante. Então eu vou dizer para você. Lembra lá atrás, quando tinha uma pauta e aqui embaixo tinha só outros assuntos, porque acontecia eventualidades? Lembro. Eu fui voto vencido, porque eu queria que Eu também. continuasse outros assuntos, para quando acontecesse esses problemas, pudesse ser discutido. E perdi. Falou que não, que outros assuntos não, porque tinha que vir preparado, porque tinha que receber o material, porque isso, porque aquilo, eu fui vencido. Então, tá vendo? Não fomos nós. Eu fui Não voto fomos nós vencido. três, né? Então, por isso que está emplacado esse negócio enrolado e não vai. Então, Desculpa essa história de e a voto gente já teve. Deixa eu só Foi terminar. discutido. A gente já teve outras reuniões e não foi colocado em pauta. Discutido. Senão a gente já teria discutido o assunto. Está aí há 3 semanas parado, mas a gente teve reunião antes disso. Ou quando não teve, é só chamar que a gente vai. Nós nunca. Às vezes eu não posso ir, mas a maioria sempre vai. Quando você chama, quando você solicita. Então não precisa ficar 2, 3 semanas com uma coisa importante. Não, até precisamos, porque nós já tentamos organizar uma extraordinária e não deu quórum. Teve dia 23, teve uma reunião. Não deu quórum. Dia 23 Mas já teve tivemos. situação de não ter quórum. Nossa, isso não é. Presidente, com relação a esse assunto assuntos, como se chama aí, outros assuntos, discutimos isso. Vocês mesmos concordaram, o pessoal concordou que tinha assuntos importantes que eram colocados em outros assuntos que o próprio servidor queria participar, mas ele não teve oportunidade porque era colocado em outros assuntos. Aí 2, 3 se preparavam para isso e os demais eu ficava. Eu até você tem um exemplo, eu ia pro baile e não sabia que dança que eu dançava, porque eu não estou preparado. Era só de Então, vejam só, daí para frente, se colocou, acho que transparência é melhor que isso não existe, não sei se está tendo essa discussão, presidente, que hoje você se coloca a pauta, é divulgada, extraordinário, ordinário, pronto, não tem, eu acho que não tem um modelo melhor de reunião do que essa. Não tem um modelo melhor que O essa. compliance vai de encontro com essas. Se passar o compliance, ele vai de encontro a todas essas necessidades. Né? Nós fizemos adesão, não se Deixa esqueçam eu fazer disso. uma colocação. Pois Eu entendo a colocação que você está falando, que de uma certa forma você entende que a gente meio que dá de frente em algumas coisas. Eu que sou conselheira antiga, eu já vi várias gestões que vieram com o mesmo texto, aquele era ruim, eu vou ser bom, e a gente não pode mais, independente, eu não estou falando isso pessoal para você, eu estou falando que a gente já tem uma carga do passado de erros que a gente não pode mais assumir. Então, eu acho que é simples chegar, coloca para o conselho, não é tomar o ato de gestão. O ato de gestão pode criar uma confusão do caramba, entendeu? Dependendo do que for. Incendeia 5.000 funcionários, vira um bafafá.
Então, eu tenho um problema de rato, nós temos um problema de rato na CBI, nem por isso o prefeito dá uma cartuchada e manda, ele segue um protocolo, independente dele ser. Quem Não disse é? que nós não A seguimos? gente nós vamos fazer, ninguém vai morrer de invasão de rato, ninguém vai morrer de passar calor porque o ar-condicionado está demorando. Eu acho assim, é trabalhoso, mas é o que o funcionário quer. É o que o funcionário quer. Independente do que está na lei ou não, a gente tem que fazer o que o funcionário quer. E o funcionário quer que discuta com o conselho, tanto na lei, tanto o funcionário quer. Não, mas é isso que está acontecendo, mas é isso que Mas então. Diga de passagem, foi isso que eu trouxe para cá, né? Não, eu acho que tem que que ser. até coisa simples, o Guimarães, eu entendi. Assim, acho que foi uma discussão. Eu não estou querendo dar um retrocesso, não é essa a pretensão. Eu não é entendi isso. a posição dele. É assim, coisa de R$200, não sei se é 200, 300, está sendo votado aqui. Justamente essa transparência que está sendo, desde o primeiro momento que eu estive aqui, eu tenho visto isso. Tudo tem sido votado, embora, como as meninas falaram, o voto vencido, mas tem passado aqui. Algumas coisas eu discordei também, mas tinha mais transparência do que isso. Não, mas parece que a responsabilidade é nossa. Dia 23 teve reunião, dia 16 teve reunião. É que assim, infelizmente, tem um desencaixe das pautas aí. Teve aí É só para pedir era um assunto importante, acho que não foi debatido, teve um desencaixe, não deu para enquadrar. Existe uma diretoria administrativa que pode solicitar para o presidente colocar na pauta. Então, de repente... Cadê a conversa? Cadê a comunicação? De repente tem uma Tem que carga ser o pesada, Guimarães. né? Então, ele tem diretoria para auxiliar. Porque eu vejo, assim, às vezes, uma carga pesada em cima dele, ou uma cobrança, presidente, esse negócio muito rápido, vem aquela pressão, acaba explodindo a reunião. Né? É uma falta de comunicação. Se existe uma diretoria administrativa, passa o presidente. Não, e de repente, isso Não aí só pelo Guimarães para chegar. Posso falar? Eu acho que isso que a Nara trouxe, de tentar criar procedimentos para deliberações e tudo mais, é até uma forma de garantir a representatividade do Conselho. Inclusive, assim, o Guimarães fala que ficou bravo porque vocês se autotitulam as conselheiras eleitas, mas, na verdade, não desmerecendo todo o conselho, porque esse conselho é ótimo, a gente está feliz por trabalhar com vocês, mas, na verdade, vocês três representam a categoria, foram eleitas juntos. E aí, vocês têm uma responsabilidade nas costas. E aí, essa forma que a Nara encontrou é de segurar as coisas. Eu acho que dá para entender perfeitamente o que está sendo feito, entendeu? Tem coisas que são de urgência, como a questão da desratização, que como hoje trouxe para a reunião, não precisa esperar a próxima reunião para ver se vai pensar a respeito. É lógico que vai deliberar hoje. Tenho certeza que ninguém vai querer levar para casa para pensar se o ratinho pode andar mais uma semana ou não no Instituto. Mas tem coisas que tem que ser discutidas anteriormente, tem que trazer para análise, para licitação. Isso a gente traz. É isso. Perfeito, Márcio. Porque o rato já fez muito estrago. Bom, por falar em rato... É lógica, é questão de lógica isso, né? E por falar em rato, é o assunto o próximo assunto da pauta. Então, a Nara, só para combinar, a Nara vai encaminhar. Eu vou encaminhar por e-mail, para todo mundo poder ler, ver se tem que fazer modificações, ver se a gente aprova. Não, eu vou até deixar uma com ele, porque às vezes pode... Eu posso ter errado também, Nós recebemos do gestor... Rodrigo, nós recebemos do gestor 3 orçamentos de desratização. Um deles, fornecido pela Clean Controle de Pragas, por R$ 890. O segundo, Aqui Praga, Controle de Pragas, no valor de R$ 400. E um terceiro, fornecido pela prestadora Quality, no valor de 230, é isso? É, 230 reais. Está barato demais. Contempla as mesmas coisas? É isso que eu ia perguntar. Os três estão com a mesma... Vai matar o rato, Vai matar. Viu, mas peraí, alguém conhece as empresas? Alguém conhece alguma das empresas? Que às vezes... Quem votou em Guimarães? Sem garantia. Isso foi a própria Dirona que fez a cotação, não foi? O Fábio conhece a Palio. Conhece? Ela faz serviço lá pro meu condomínio. Então, tem referência.
bom. Eles foram fazer visita, fizeram um orçamento em loco ou foi por telefone? Foram, não foram? Fazer Foi visita lá? não sei, quem passou para o orçamento foi a Amanda. Amanda não, a Adriana. Validade Não, eles foram lá. da ação, ou seja, 6 meses. 6 meses. Esse é o prazo normal. É o prazo normal. Eu estou falando porque eu não sabia. Lá no meu escritório vai ser 6 meses. Barata, formiga, gafanhoto, traças, besouros, insetos rasteiros, não inclui aranha, escorpião e pernilongo. Portanto, se aparecer escorpião Agora, lá, se aparecer escorpião, tem um terreno baldio lá, aí é a área... roedores, detetização geral do ambiente interno e externo, desratização em blocos sólidos, com blocos sólidos, inserido em porta-riscas soltos. Sabe o que é isso? 200, eu sei. Ratoeira. Não é ratoeira, Aquela não, é que um... você compra, eles têm um homem Tem leve, uma aquelas casinha, caixinhas. ele passa ali, ele condomínio. Como que ele faz? Faz o quê? Ele passa, aí ele não pega nas costas Pega no dele, pelinho dele, aí ele leva pro ninho e mata todo mundo. Bem, senhores conselheiros, o menor valor de orçamento, e por empresa da região conhecida já, é da Quality por R$230. Estão de acordo? De acordo. De Então, acordo. por unanimidade, está aprovado. A LS pediu em caráter excepcional e um espaço para tocar em um assunto, não está na pauta, mas é caráter apenas informativo, então... Até aproveitar que o Guimarães está aqui, eu conversei um pouco com a Nívia hoje, da minha preocupação, da preocupação da gente. Guimarães hoje teve bastante contato com nós, conselheiras, telefone, e-mail e tal. Sim, até pedi para as pessoas virem hoje nas servidoras, em função da divulgação do nome das pessoas com salários no semanário. As pessoas não estão satisfeitas, existe até um movimento que eu já estou sabendo de fazer um documento e levar para você, dessa divulgação. A pergunta que ficou, 2 perguntas, até e daí eu queria que você falasse sobre a questão da transparência, enfim. Primeiro, poderia ser só divulgado naquele site de transparência aí? Portal da Transparência. No Jornal da Transparência? Portal. Portal da Transparência. Essa questão, em vez do semanário, que é uma coisa da cidade. Segundo, se caso saísse no semanário, poderia só colocar as iniciais das pessoas? Matrícula. Em vez da matrícula. Então eu gostaria que você explicasse isso, Bom. até para gravar. Então vamos lá. Primeira situação, a transparência é estipulada na própria Constituição e nós devemos fazer a divulgação dos gastos que são efetuados. Em se tratando de pessoal, nós além de indicar mês, ano, matrícula, nome, valores brutos, valores descontados e valores líquidos, o nome é completo, ele não é por iniciais. No caso específico, quando nós temos algum auxílio-doença, a única informação que é omitida é o CID, o Código Internacional de Doença. Pois bem, não vejo nenhum problema de divulgar isso no site nosso. Só no site, não vejo nenhum problema. Mas o que eu tenho que fazer é divulgar. Não, eu acho que já vai, porque alguém quiser ver, de repente vai no site, não no semanário, que é uma coisa extensa. O nosso problema todo é o seguinte. Deixa eu... Já foi feito, né? Já está. Bom, eu preciso então lhe responder a respeito disso. Tem cerca de uns 15 anos, talvez 20, ocorreu lá em São Paulo uma divulgação nesse sentido. E houve uma crítica tremenda e alguns sindicatos entraram com ações na justiça. Em alguns casos foi concedido a liminar no mandado de segurança e posteriormente foi revogada a liminar e o mandado de segurança foi denegado. Por quê? Porque a Constituição determina a transparência, em detrimento do interesse privado do servidor. Isso pode procurar qualquer sentença que você vai encontrar lá. Tá? Eu entendo que existe uma irresignação por parte do servidor em ter a sua remuneração declarada. Eu entendo isso.
Ora, veja que nenhum foi poupado, inclusive nós. Todos aqui. Inclusive nós. Então, o que eu digo é o seguinte, não vejo nenhum problema de fazer a divulgação no site. Por que que não foi feito no site? Porque nós não temos o site ainda pronto. E isso, se Deus quiser, nós terminamos esse mês agora, não digo maio, talvez junho. Nós vamos conseguir, e aí vamos fazer a inserção desses dados lá da mesma forma que o Tribunal de Contas faz. Tem o portal de transparência, no portal de transparência tem lá, folha de pagamento. Então o nome completo tem que sair. Tem. O próprio Tribunal de Contas faz isso. Deixa eu te perguntar, Guimarães, no caso, lembra quando a gente levantou de publicar os afastamentos, o nome dos afastados? Sim. Aí se enquadra também. Também. Porque, por exemplo, uma pessoa, ela vai ter acesso a saber quem está afastado e o tempo. Sim. Mas já O saiu, nome. já. Já. Mas lembra que foi falado que não podia sair o nome? Não podia sair a doença. A doença. Mas sem problema, mas o nome... Não tem diferença. Não tem diferença. Você está pagando para o servidor por um motivo de auxílio-doença, é um benefício que está sendo pago pelo dinheiro do contribuinte. Não estou valor, mas a questão das pessoas até Sim, mas não... ajudarem a gente a fiscalizar casos de afastamento. Sim, sim. E efetivamente cabe a publicação. E todo mês? Todo mês. Guimarães, já que não tem o que fazer, que saiu lá, eu fui questionada, e aí vou repassar o questionamento. Alguns nomes que saíram lá, de afastamentos, os servidores já estão trabalhando, já estão fora da folha de pagamento da Pauliprev há mais de 30 dias e o nome deles ainda saiu lá. Então verifica só o período. Como se fosse... Tem o período do afastamento. Então, mas saiu como se ele ainda estivesse afastado, ele já está na função. Não, ele já tem está o período lançado. Mas ele ficou afastado. Posso dar uma sugestão? Eu acho que ele já retornou, só que lá ele continua afastado. Eu acho que antes de divulgar, começar essa ação que nunca teve, que é uma coisa nova, poderia ter saído uma nota, sabe, uma nota da nossa assessoria de imprensa falando que ia acontecer isso. Talvez, não falando que não ia pessoas não ficarem satisfeitas, mas saiu e aí foi aquela que está sendo, né? Então, mesmo assim, mesmo que já passou e vai sair todo mês, que você está me falando, então eu sugiro que saia uma nota oficial do Instituto. Sem problema. Né? Esclarecendo isso. Pode fazer, Alexandra? Posso aproveitar, fazer uma sugestão também. A gente teve aquela situação daquele valor do salário que estava altíssimo, que foi questionado, e que aí a gente foi entender que era um processo. Que era um processo. Então, quando acontecer isso, eu acho que também tem que ter essa... Senão dá a impressão que a pessoa recebe todo mês 50 mil. Não é porque está especificado o mês. Aí seria interessante colocar um pouco dos motivos dessas variações. Porque é complicado. Se quiser, eu incluo. Fazer essa inclusão. Coloca no campo de observação. Uma observação. Fica claro. Processo judicial, ou se tratar de retroativo. Rescisão, como aconteceu, todo mundo. Vai ficar bem claro. Outro alvoroço. Porque fala, como que o Instituto paga 51 mil reais de salário para o servidor? Então, gente, vai perguntar no Instituto, dá vontade de responder, mas eu não sou grossa, né? Só meio sem pavio. Mas precisa colocar por que a pessoa está recebendo 51 mil, que é um processo que ela ganhou na justiça, né? Que não é o salário dela. Coitada, vai ser sequestrada, porque ela ganha 50 pau por mês, eu vou sequestrar ela. Pedir resgate. Filho, tem que colocar, já que é transparente, então põe por quê? Aí agora já vou aproveitar que eu estou falando e eu quero falar. Mais uma coisa. A semana do pagamento feriado, pelo amor de Deus, do dia 1º de maio, Problemas técnicos. aconteceu um problema que eu já fui informada, porque eu fui buscar a informação e a Nívia, você vai pro céu, amor. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Essa menina é de ouro. Eu consegui falar com ela e ela me explicou o que tinha acontecido. Que os salários dos aposentados, de algumas pensões, de alguns afastados, não foi depositado nas suas respectivas contas no dia 27. Aí não foi no dia 30, na segunda-feira, e o Instituto estava fechado, aí o pessoal... Gente, a gente é conselheira, mas a gente não trabalha lá dentro, quando é ponto facultativo a gente também não sabe, também não tem contato, só deixar claro, porque ficaram ligando para
Para mim, pelo menos, ficaram lá na segunda-feira o dia inteiro, mandaram o WhatsApp o dia inteiro. Não estou reclamando, pode ligar, pode perguntar, se eu tiver a resposta eu dou. Só que às vezes eu não tenho. Graças a Deus a Nívia tinha me dado a resposta, eu pude ajudar quem estava angustiado, porque como uma das servidoras me disse, as contas deles não esperam, né? E eu sei que ocorreu um problema na Caixa Econômica, não foi no Instituto, não foi problema do Instituto, que o dinheiro já tinha sido transferido do Instituto para a Caixa, para efetuar o pagamento, mas a Caixa Econômica Federal teve problema. Só que eu sei disso porque eu liguei às 4 e pouco da tarde para a Nívia e ela foi atrás do Adenilson e ele explicou para ela me explicou e ficou tudo bem, eu fui explicando para quem estava. Só que eles já sabiam desse problema, a Denilson já sabia desse problema. Então, sugestão, para que isso não ocorra, quando tiver um problema, faz uma nota, ou então comunica, para a gente poder ter o que responder. Porque eu de fato, eu não gostaria de estar na pele do servidor aposentado, afastado ou pensionista, que caiu o dinheiro de todo mundo e ele sabia que ele só ia receber no dia 2 e as contas venciam dia 30, né? Não foi um problema do Instituto, ok, mas teve um problema que o Instituto podia ter amenizado um pouquinho se tivesse comunicado. Havia já sido elaborada uma nota, porque esse problema ocorreu no mês passado também. E diga-se de passagem, eles conseguiram resolver a situação e o pagamento ocorreu na data normal. Nós até antecipamos, a Caixa mudou efetivamente uma sequência numérica da listagem da folha de pagamento e, com base nessa mudança, até por cautela, o Ademilson tinha feito antecipação disso. Muito bem, o que ocorreu? Acabou dando problema no dia seguinte resolveu. Muito bem, isso, estamos falando no mês de março. Em abril, mesma situação. Aí nós mandamos com 3 dias de antecedência. Não era para pagar não era para pagar na sexta-feira, dia 27. Nós íamos pagar no dia 26, só que mandou-se na terça-feira, dia 24. E mesmo assim, deu problema no dia 24, deu problema no dia 25, deu problema no dia 26, deu problema no dia 27. E por conta disso, a Patrícia da Caixa Econômica está fornecendo um número de telefone que vai ser passado para todos os aposentados lá, para que seja questionado direto. Vai ser campeão de audiência se continuar dando problema. Mas nós já tínhamos uma nota para ser publicada a respeito disso. Isso daí é até procedimento dos bancos, é simples resolver. Mas a Caixa Econômica não é. Do banco, com relação à nota, tudo. Na abertura do site da Pauliprev, na hora que a pessoa tentar abrir o site, quando estiver funcionando, já aparece logo na capa, no informativo. Informativo, ó, informamos que devido ao problema o pagamento será acreditado na data tal. Eu sugiro que a Caixa pagasse juros para quem ela pode pagar. De fato, A Ilha está pedindo a para fechar essa palavra. folha de pagamento, ele ficou 2 dias até 6 Oi, Ilha, meses, pode? 7 horas da noite, tentando Era fechar só um pouquinho, o pagamento. Fernando. Tentando dar certo esse rolo com a Caixa Econômica com a Patrícia. E só para completar, eu já te dou a palavra, Ilha. A Nívia, no dia que eu conversei com ela me deu uma informação que eu também não tinha, óbvio, de que quando o servidor ele é afastado, a Caixa ou o Instituto, ele abre uma conta salário na Caixa. Só que os servidores que me procuraram, que são os afastados, eles não sabem que essa conta é aberta para eles. Tanto que a Nívia falou assim para mim, pede para quem te procurou, vê se não está lá na conta salário que foi aberta para ele quando ele se afastou. Eu falei isso para o servidor, ele falou assim, mas que conta é essa? Não estou nem sabendo. Isso então, aconteceu assim, em decorrência da mudança do banco pela prefeitura, né? Então, até então não tinha problema nenhum. Porque lá agora é Santander, né? Então, mas daí não passou essa informação, que tinha uma conta lá na Caixa que o dinheiro ia estar lá. Então, você lembra, Guimarães, que essa foi a minha dúvida, você foi até comigo, um mês e meio atrás, que eu estava com dúvida. Eu falei, bom, as pessoas que eu conheço, eu posso explicar. As que eu não conheço, é complicado. Podia fazer essas notas. A Ilha está pedindo a palavra, deixa a Ilha, viu? Eu vou pedir licença, deixa a Ilha falar. Ela está pedindo a palavra aí já. Boa noite. Bom, em relação à divulgação do nome dos aposentados, desafastados na semana, eu acho que foi uma exposição precipitada, né? Muitos servidores foram agredidos, rede social. Hoje foi exposto, eu acho que o presidente, na discussão da reunião do dia 16, o presidente falou que estaria colocando no site
né, que teria do Paulo Prévio. Não é ilegal, presidente, mas eu acho que foi muito antecipada essa exposição. Eu entendi como uma exposição política em cima dos trabalhadores, né? E assim, ficou ruim para a imagem, e juntou as ações contra as ações que o servidor entra contra o Paulo Prévio no mesmo salário divulgado. Hoje, quando vai se fazer um movimento de direito nossa, vocês ganham muito, né? Vocês estão pedindo o quê? Então, assim, eu acho que é importante que você que faz o jornal, junto com o presidente, explique novamente, faça uma nota novamente, que os nossos companheiros não são expostos lá fora, é ridículo, né? Por até entendo, e uma exposição política em cima de nós. Perfeito. O Guimarães, ele fará uma nota. Mesmo que essa exposição, eu entendo, política não seja a intenção do Instituto, a cidade é muito política, entendeu? E aí algumas pessoas ficam sofrendo por conta disso. Eu entendo que nem claro, nem a intenção do Instituto ser coisa política. Mas aí acaba misturando. Eu também não entendi. Só para responder para a Sandra, a palavra está lá. com relação a essas contas salários, nós já tomamos a iniciativa de estar dando conhecimento, ciência para o servidor que está sendo afastado em auxílio-doença. No dia que ele já tem a data do início do benefício, ele já tem ciência da conta que ele tem que abrir na conta para poder fazer a portabilidade. Então a gente já está dando ciência para ele na hora de concessão. Então, mas por isso eu estou pedindo para reforçar quem fala isso, porque não foi informado. Não, começando agora. Até porque foi alterado, né? Não, porque a semana passada porque até não então eles tinham essa conta salário, só que o próprio banco já fazia isso. Fazia portabilidade. Eu acho que a gente pode fazer um mecanismo assim. Deu uma zica, a pessoa entrou em contato com a Sandra, comigo, com a Eliette, com quem seja. Já faz uma nota. Já cutuca, já vai aonde pode estar o erro, se for de pagamento, vai no bigode, se for de procedimento, vai com as meninas, e as meninas já falam com o diretor, o presidente, que já elabora a nota. Nós já tínhamos uma nota pronta. Por que não foi publicado? Porque saiu o pagamento, eu estou levantando aqui, enquanto está todo mundo conversando. Foi feita a liberação na quinta-feira à noite, dia 26, e por isso nós não publicamos. Ocorre que 39 servidores ficaram sem receber. Então, o grande problema é que, por mais que tenha sido liberado, 39 ficaram sem receber. E aí é que deu encrenca. 39 de? 39 servidores, tem um total aqui. Mas são servidores, né? Não. Não, o Fernando falou só 39? Não, 39 entre aposentados e pensionistas. Eu estava com o número aqui. O Eliette falou. Mas a falha é do banco. O banco precisa mudar o banco. Respondendo, Vai ter processo 39, vai. 39 de 873 aposentados e 98 pensionistas. Guimarães, foi aprovado pelo Conselho a fazer uma busca do novo banco, alguma coisa assim? Foi e nós estamos aguardando justamente. Santander vai participar? Não sei, depende deles, né? O chamamento é público. Mas nós estamos aguardando que a Sanches traga justamente o parecer para a finalização. Para dar sequência. Guimarães, 873 aposentados. 873 aposentados e 98 pensionistas. Guimarães, você pediu para concluir mais alguma coisa? Eu precisava fazer duas apresentações aqui. Uma resposta em relação à Ligian, a respeito do investimento, e eu precisava fazer também a respeito da minha ida para o Rio de Janeiro hoje. Então, tem a palavra. Já que teve essa faremos mais. Muito obrigada. Por mais que você possa imaginar que tenha ocorrido isso, na realidade o que foi feito? Os valores que nós recebemos da Prefeitura, envolvendo contribuições de servidores e contribuições da Prefeitura, eles aguardaram uma deliberação do Conselho para ser feito o investimento. Enquanto isso, para que o dinheiro não ficasse parado, ele foi para a Caixa Econômica não é nem investimento aquilo, é uma forma de remuneração para o dinheiro não ficar parado. Então aquilo não se caracteriza
enquanto efetivo investimento. Tanto que, depois que deliberado pelo Conselho, esses recursos saíram da Caixa Econômica e foram feitos os investimentos conforme deliberado em 22 de dezembro e posteriormente em fevereiro. Então, esse é o primeiro esclarecimento que eu precisava passar aí. Segundo, eu estive hoje no Rio de Janeiro, numa assembleia de cotistas do fundo TMJ, Tower Bridge. Cadê o diretor financeiro que foi nomeado? Não foi nomeado ainda, não saiu a portaria. Sim, o prefeito ainda não assinou a portaria. Ainda não assinou a portaria. Pois bem, o que ocorreu? Da mesma forma que nós conversamos na reunião extraordinária, no sentido de fazer aí a substituição de gestores e administradores vinculados na operação encilhamento, não fomos os únicos que tivemos essa ideia. Barueri teve essa ideia, Uberlândia teve essa ideia. Guimarães, só um minuto. Você fala essas aplicações são de que período? Dezembro de que período? 2016. Do quê? Não, isso aqui da TMJ. O que constou do seu relatório aqui, dizendo que nós tínhamos feito investimento sem autorização. Não é isso que você falou? Não. Nós não fizemos nenhum relatório falando que você fez a aplicação. Ela tava, quando ela mencionou... Ou você mencionou da operação encilhamento? Da operação encilhamento, ela então, mencionou. por favor, apaguem essa coisa. Nós não fizemos nenhum relatório. Ela fez tu? Olha, a gente não falou em momento algum. Não, ela estava falando e agora você de me confundiu a cabeça, 2016. porque você falou, o cara fez isso com a aprovação do controle. Não, eu falei para a Marcia agora, eu falei, azar de Bom, 2016. e aí o que você foi fazer ao vivo? Fez esse relatório. Então, retiro o que eu falei a respeito disso, porque na realidade, no segundo semestre de 2017, nós não fizemos nenhum investimento até 22 de dezembro. Que foi objeto de deliberação. Tá? E depois, em fevereiro, parece que houve uma outra oportunidade também. Foi bem. Gente, operação encilhamento envolve o período de 2013 a 2016. Eu já havia mencionado isso na última reunião. E, conforme nós tivemos oportunidade de conversar na nossa reunião extraordinária a respeito disso, eu fiz uma sugestão no sentido de fazer comunicados aí aos administradores, no sentido de aquelas assets que efetivamente foram relacionadas pela Polícia Federal na operação encilhamento, isso criava uma imagem negativa. Tivemos a oportunidade, conversando, né, o Fábio juntamente com o Rodrigo, a respeito disso, para que esses administradores e gestores possam ser substituídos. Por quê? Porque isso afeta não apenas o fundo propriamente dito, mas afeta a imagem também do Instituto, no sentido de permanecer com essas empresas. O que ocorre? Nesses fundos especificamente, o grande problema que nós temos é que não depende apenas da posição da Pauliprev. Nós somos cotistas, só para ter uma ideia. Esse de hoje aqui são 14,82% do fundo é da Pauliprev. É qual esse? TMJ Tower Bridge. Em relação a outros, é pouco. Assim. Sim, Campos dos Goitacás tem 39%. Só para... Qual é o patrimônio? De cabeça eu não me recordo. 14%. Cabeça eu não me recordo. É, pouco. Tudo bem. Mas o que nós tivemos? Poder de decisão. Na última reunião extraordinária, então nós conversamos e foi deliberado por unanimidade no sentido de fazer comunicações aos administradores postulando, né, a convocação de assembleia extraordinária visando substituir gestores e administradores. Qual não é a surpresa quando nós verificamos hoje especificamente a Tower Bridge, que teve seus proprietários presos na operação encilhamento, acabou por organizar, através de uma parceria com a Tower Bridge, uma assembleia de cotistas que realizou-se hoje no Rio de Janeiro. E o curioso disso tudo é que a própria Tower Bridge, enquanto administradora do fundo, ela propôs uma tal de RJI, que, diga-se de passagem, vocês sabem quem é? Não. Eu também não. RJI. Ai, que medo. E
pelo que nós conseguimos identificar lá nessa Assembleia hoje, pelo menos foi comentário de um dos cotistas, era 6 por meia dúzia. Literalmente era 6 por meia dúzia. Pois bem, se é ou não, qual foi o resultado da Assembleia hoje? Rejeitar a substituição. Isso não resolve o problema, ao contrário, o problema começou a ficar um pouquinho mais sério, porque uma boa notícia que nós temos, e isso já ajuda a nossa posição, Tower Bridge hoje não tem o selo Ambima. E por não ter o selo Ambima, não pode funcionar na condição de administradora. Isso significa dizer que ela vai ter que zarpar rapidinho. Pois bem, e o que ficou deliberado hoje, eu vou fazer a leitura da ata aqui. Deliberação aprovada pelos cotistas. Primeiramente, o administrador informou os cotistas presentes que no decorrer do prazo entre a convocação acima mencionada e a presente data, recebeu solicitações de cotistas para alteração de pauta, o que não foi acolhido, dada a necessidade de observância de trâmites previstos no regulamento quanto aos procedimentos para convocações. O que quer dizer isso? Para poder fazer inclusão, você tem um prazo antes da realização da Assembleia para que todos os demais cotistas sejam comunicados. Diga-se passagem, isso foi feito de maneira intencional, que era para causar um impacto no sentido, estão pedindo a substituição. Dado que a alteração de pauta proposta referiu-se à troca de gestão, a atual gestora TMJ solicitou que houvesse uma apresentação do gestor quanto ao fundo em questão e quanto aos serviços por eles prestados até o momento. Feita a apresentação com a concordância dos cotistas presentes, passou-se à ordem do dia. Antes de adentrar aos itens pautados, os cotistas solicitaram que a administradora e gestora se ausentassem da sala para uma conversa privativa entre os cotistas presentes. Por que isso? Se o assunto é de interesse dos cotistas, por que nós vamos ter participação de administrador e gestor nesse diálogo? Pois bem, saíram, curiosamente, a TMJ, ela tinha uma procuração, poderia ter participado dessa reunião privativa, mas não participou, ela saiu na condição de gestora. E a primeira indagação que foi feita é o seguinte: vocês conhecem RJI? Tem um instituto que conhece, e diga-se passagem, todas as assinaturas dos cotistas estão aqui, tá? Dos que estavam presentes. Então vamos mencionar. Que é? Oi? São Sebastião. Não, estou chutando. Barueri, Campos dos Goitacazes, Embu das Artes, Hortolândia, Osasco, Palmeira, Paulínia, Três Pontas, Uberlândia e Vargem Grande do Sul. Esses são... O instituto que conhece. Não, esses são os cotistas. E quem que conhece o RBE? É o de Embu das Artes. Que ele tem um fundo lá que o cara faz. 30 milhões, Nós, né? 30 milhões. Pois bem, aí o que ocorreu? Ora, se efetivamente não conhecemos, como é que o administrador indica um substituto e não abre prazo para que os cotistas possam apresentar eventuais administradores também? Vocês teriam que apresentar hoje ou não? Não, não dava, hoje não podia. E um administrador sujo. Um administrador sujo. Ora, o entendimento que seguiu-se foi no sentido, já que eles não nos franquearam a oportunidade de indicar um administrador, foi bem, vamos rejeitar o pretenso substituto, né? E vamos convocar uma nova assembleia, onde cada cotista vai apresentar um pretenso, né, administrador primeiro, depois do gestor, e não dá para fazer os dois ao mesmo tempo, porque senão some papel, o negócio é meio complicado. Fechado em todos os institutos. Foi aprovado por unanimidade. Unanimidade. Então, vamos convocar uma assembleia que deve ocorrer para daí a 30 dias. Já conversei com o Fábio no sentido dele me acompanhar lá no Rio de Janeiro para participar dessa assembleia. Vai ser feita a apresentação dos cotistas de maneira prévia para que cada fundo, cada instituto, melhor dizendo, tenha condições de fazer suas análises em relação aos indicados. E com base nisso, vai se ter essa assembleia e aí será deliberado a respeito. Eu queria
pedir, ver se eu queria sugerir uma coisa. Enquanto a gente tem uma situação dessa, eu acho importante o funcionário saber. Eu até pedi já como chamar o LDB lá? O Ronaldo, mandar para mim, porque ele tem um levantamento do fundo, quanto foi aplicado e quando. Eu vou fazer o levantamento das atas de quem aprovou, do governo de quem foi e do comitê. E eu faço questão de anexar isso na ata que vai ser colocada no site para que o funcionário saiba quem foi, no governo de quem foi que colocou, quem foram os conselheiros que aprovaram e a situação que a gente está. Não, mas salvo alguns que nem passou pelo conselho, né? Isso. Não, mas eu faço questão também de colocar que não passou. Tem uns aí que Sabe nem por conselho quê, foi. Guimarães? Está na hora desse povo, no mínimo, se eles não forem responder na justiça, passar vergonha na rua e tomar uns petelecos, copiar. Porque a gente está careca de ver isso daí, essa confusão que tá, só que tem assinatura de nego aí aprovando. Né? Teve uns que não teve, mas teve um comitê que aprovou, né? Comitê de funcionário de carreira. Então eu acho que está na hora de colocar todo mundo. Isso daqui foi feito em tal ano, quem aprovou está aqui a ata, eu levanto todas as atas. Tudo Importante. Depois eu tenho mais complementos a fazer. Eu só não quero perder o teu raciocínio, porque o meu tem esse e tem mais um ponto da conversa com a doutora Verônica aqui. Então, você vai falar também está acontecendo agora por causa da operação. Não sei se vocês chegaram a perceber, está no site da Anual, essas atas que estão sendo investigadas, mudaram até o site já. E o que está acontecendo é que muitas gestoras estão mandando e-mail, né, comunicando renúncia irretratável das atividades, resumindo. Renuncia hoje, convoca uma reunião amanhã e cadê os dará? Vários fundos. Então era importante colocar aqui o fundo que é e quem aprovou essa portaria. É bom e ruim, né? Fica barato. Fica sai ruim e fica jogado. Sim, não tem gestão, eles têm gestão. Não compra nada. Porque eu não tenho ainda. Eu só estou sabendo que eu venho. A não ser que vocês possam participar. Parece que foram vocês. Para ver qual que é a possibilidade de entrar, tomar medidas judiciais. Porque já que perdeu. Lá a doutora Verônica teria sido você. Não, já não tem mais, né? Não, já não tinha. Nunca teve. Então não deveria. Não foi, não. Pelo amor de Deus. Não, é um crime isso. Como vai então administrar? Mas eu não tenho ainda os elementos. Ah, tá bom. Ok. Obrigada. Tem mais alguma coisa para colocar, Guimarães? Bom, tem. Vamos aproveitar. Bom, Guimarães ainda com a palavra. Muito bem. Ora, nós estamos falando a respeito disso. Eu tenho aqui a pauta de assembleias que a Pauliprev vai participar e, independente do Conselho deliberar a respeito disso, a ata está aqui e vai ser publicada também. Todas as atas agora de toda e qualquer assembleia serão publicadas para que todos os servidores tenham conhecimento do que acontece lá. Não tem por que omitir isso aqui. Pois bem, amanhã, dia 8, haverá em São Paulo uma assembleia de cotistas do Fundo FIP Gestão Empresarial. No dia 8 de maio, também amanhã, né, haverá uma reunião presencial a respeito do fundo Illuminati. Isso é bom. No dia 11 de maio haverá uma reunião da Infrasaneamento. No dia 14 de maio da Ático Florestal. Os dois primeiros foi do 2016, eu só vou lembrar, o prefeito foi o Pavan e os outros dois foram o Edson Moura Júnior. Muito bem. Isso daí eu lembro de cabeça, tá? No dia 22 de maio é a da W7. E no dia 23 de maio vai ser da Pixis. Pixis em relação à liquidação do fundo. Muito bem. Essa é uma das... apenas esse cronograma aqui para o mês de maio. Devemos ter, hoje é dia 7, né? Eu quero crer que até mais tardar 15 de junho, nós tenhamos aí essa assembleia envolvendo a PMJ, onde todos os cotistas farão aí suas apresentações relativamente
próximo administrador. Pois bem, mas a outra situação que eu falo é o seguinte: eu estive, caso ninguém saiba, na sexta-feira da semana passada, eu estive no fórum conversando com a doutora Verônica e tive a oportunidade de levar a ela alguns documentos, dentre eles o relatório da Polícia Federal da Operação Encilhamento, que ocorreu no dia 12 de abril, o auto circunstanciado de busca e apreensão dos documentos relativos à Pauliprev, dentro da operação que foi feita lá, onde tem a relação de todos os documentos que foram apreendidos, inclusive o ofício número 501, fornecido agora recentemente, né, pela Nívia para a Eliette, lembra? O relatório de 100 dias que nós tínhamos feito lá em maio do ano passado, isso também foi encaminhado. Mas não apenas isso. Não apenas isso. Também foi encaminhado a ela relatórios das auditorias feitas pelo Instituto e também pelo novo gestor do Fundo Pixis, do Fundo Piatã, né? E o outro, que é o BBIF. Também foram apresentados. Esses relatórios foram todos encaminhados, juntamente com esses documentos, para que a doutora Verônica tenha condições, no âmbito da competência dela, identificar as questões que possam ter suscitado aí improbidade administrativa, já que o crime de investimento, crime financeiro, a competência é da Procuradoria da República e não cabe a ela fazer nenhuma alusão a respeito. Pois bem, todas essas informações estão sendo encaminhadas. Quando da mudança do Fundo Pixis, lá de São Paulo eu tirei uma cópia da ata e encaminhei para a doutora Verônica. Por quê? Por situações que nós já havíamos debatido aqui, mostrar começo, meio e fim em relação à atitude que a diretoria executiva da Pauliprev está tomando frente a esses investimentos que foram realizados no segundo semestre de 2016, que a Ligiane teve a oportunidade de divulgar aí no WhatsApp, foi para tudo quanto é lugar aí, e com base nisso, essas informações eram mais do que necessárias para apresentar lá o que ocorreu. Pois bem, o que nós temos para falar a respeito disso? Além dessas questões envolvendo o segundo semestre de 2016, eu tive a oportunidade de conversar também, Íria, com a doutora Verônica a respeito das denúncias que você fez. Veja que nos encontramos de manhã na quarta-feira, eu encontrei com ela na sexta-feira, então não tive a oportunidade de te dar retorno. Todas as informações que constam da ata, em relação a números e tudo mais, foram passadas a ela também. E aí, está na mão dela. Está na mão dela. O que nós temos? Agora, com base nessa operação encilhamento, onde você verifica tal de Zeca, Renato de Mateu, Gabriel, Fernanda, um monte de gente envolvendo esses fundos todos, picaretas e assim por diante, tudo isso hoje foi muito interessante por conta dessa Assembleia do Rio de Janeiro, onde nós verificamos institutos, especificamente Campos dos Goitacazes, que nunca quis fazer a substituição de gestor. E, em grande parte dos fundos, ele tem é majoritário. E aí nós ficamos amarrados, não conseguimos mudar. Ontem eu tive a oportunidade... Não, sexta-feira, perdão. Eu tive a oportunidade de conversar com Pouso Alegre, que é um outro fundo que, diga-se passagem, faz parte do Pixis também, e que lá atrás, logo depois que nós fizemos a substituição da FMD enquanto gestora do fundo, 10 dias depois apresentou uma correspondência pedindo a substituição do gestor indicado, que é Brasil Plural, pela FMD, e substituição da Planner pela Gradual. E isso não foi levado, aliás, foi levado adiante, mas no final foi rejeitado. Nós participamos lá, né? Então, gente, o que eu posso dizer para vocês, enquanto dirigente do Instituto,
é que todos os valores que são aplicados e que lá atrás tivemos oportunidade de identificar que algumas irregularidades foram praticadas, de qualquer natureza, isso está sendo denunciado. Foi denunciado em fevereiro por Uberlândia, envolvendo todos esses fundos, inclusive o Sculptor. Então, é aí que eu vou chegar depois, você deixa eu fazer um comentário. E que, diga-se de passagem, continuam sendo denunciadas, e foram denunciadas em maio. E isso, quem lembrar disso, quem é o IPREMO de Uberlândia? Vocês têm ideia ou não? É o quê? IPREMO, Instituto de Previdência Municipal de Uberlândia, junto com Paulínia. Quais eram? 2 fundos. Um dos fundos, não sei se vocês lembram, era o fundo FLIT. 56% Paulínia e 44% o IPREMO. Muito bem, começou a encrenca lá para eles, no sentido de ter essa operação encilhamento, justamente o fato de ter sido retirado o fundo FLIT da empresa FLIT, que, diga-se de passagem, era do Renato de Matteu, que ele cedeu as cotas para a esposa, segundo consta teria ido para o exterior e assim por diante, e no final das contas, o sócio minoritário dele, Tiago, veio aqui em Paulínia, conversando com o prefeito, com o chefe de gabinete, tanto eu quanto o Luciano, que era o diretor financeiro, nós fomos participar dessa reunião e fomos interpelados por conta desse Tiago, no sentido de não termos dado oportunidade para eles se defenderem. Ora, na realidade eles tiveram oportunidade de sobra, tempo de sobra, para que pudessem fazer o enquadramento do fundo e não fizeram. A conversa, o outro da mesma forma. O que me chamou a atenção, e eu só fiquei sabendo isso naquele dia que o Luciano se despediu do conselho, que até então eu não sabia, que no mesmo dia que nós tivemos essa reunião envolvendo a FLIT, o Tiago estava acompanhado de 2 pessoas. E eu não sabia quem eram as 2 pessoas e só fiquei sabendo no mês passado. Não. Tiago é o sócio minoritário. Tiago é o sócio minoritário da FLIT, que o Renato de Matteu cedeu as cotas para a esposa. Então ele continua sendo minoritário. Simplesmente ele estava acompanhado de um xará seu chamado Fábio. Não é Souza Silva não, né? Não. E além desse Fábio, tinha um tal de Keider, que vocês devem ter visto esse nome. É o tal Kelder. Keider. É mais Keider. Que vocês devem ter visto no relatório do Luciano. E quem é Keider? Advogado da FMD, que por sua vez era gestora da Pixis, que por sua vez tinha alguns investimentos realizados onde a garantia não era do fundo Pixis. A garantia foi dada aonde? No Sculptor, que foi o relatório que a Mariana fez a leitura aqui e que eu cutuquei a situação porque já tinha resolvido, mas eu cutuquei a situação para que ela mencionasse isso. Volto a dizer, gente, em matéria de investimento, estamos correndo atrás para tentar recuperar o que foi feito de maneira errada. A reportagem hoje saiu que... Saiu. Não, a grande porcentagem que é Uberlândia. Uberlândia. A metade. Metade. É a metade, é o É pior. metade. Né? É metade. Mas aí é que eu vou chegar agora. Mas também Quando foi feita a primeira aplicação no Sculptor, em dezembro de 2000, a primeira, com aprovação do Conselho, foi feita em dezembro de 2015. A gente entrou com a nossa pouca sabedoria. O que chamou a atenção foi que tinha BRJ no meio, que estava indo. E aí, o cara chegava, e a gente fez o questionamento, ele enrolou e respondeu que não sei o quê. Ele vinha e abria lindão na tela pra gente, uma lâmina maravilhosa que rendia mês a mês, entendeu? Então, o que eu abro agora é o seguinte, o que é uma... Da FLIT também fez isso. O que é uma lâmina pra mim?
cara pode vir aqui e falar, viu, vocês vão por dinheiro em tal lugar, porque está rendendo tanto. Ligiane, você já escutou a expressão dizendo que papel aceita qualquer coisa? Aceita, por isso que eu falo, eu não estou preocupado com a métrica, não estou mais, entendeu? Sabe por quê? O Sculptor vai ser precificado de novo. O Sculptor tá... Vai ser. Então ele era tão lindo, ele rendia mês a mês, só que agora ele vai sofrer uma outra precificação. A argumentação do seu Tiago a respeito do fundo FLIT, quando eu fui interpelado, sabe qual era? Que os papéis do FLIT, do grupo FLIT, deram 8% de retorno. Em um mês. Então. E o da Brasil Plural, tinha dado 2%. Mas então aí que eu falo, na hora de examinar uma política, a gente tem que ser um pouco mais ousado, a gente tem que tentar correr atrás da meta. Não. Não, tanto é que a nossa eu vou falar para vocês, é o tiro da culatra. É que assim, quando você vai fazer uma aplicação, você tem que analisar quem que é o administrador, o gestor, tem alguns detalhes que é importante que não foi observado. Simplesmente, não estou falando, é muito fácil eu, o Fábio, que a gente entende um pouco, entendeu? Agora, por exemplo, se eu abrir uma lâmina, para quem não entende, é 8%. Até eu quero colocar meu dinheiro lá. Na verdade, joga tudo lá, pô. Cansa, na verdade. Só que assim, mas por trás tem alguns pormenores, tem bastante funcionários aqui que às vezes não sabem o que é administrador, o que é gestor. É só para definir. O administrador, ele é quem fiscaliza o fundo, audita, né? O gestor é quem faz a política de investimentos. Quem distribui o dinheiro. Então, se você colocar o dinheiro na mão do gestor que é bandido, imagina o que vai acontecer. Fora ainda quando é foi o que colocado numa aconteceu. votação e a gente não consegue abrir a planilha. Aí você coloca um administrador que não fiscaliza, que está em conluio com o gestor, simplesmente eles vão combinar um jogo, põe na mão do gestor que é corrupto, o gestor faz a política de investimento e distribui os papéis onde ele quiser. Então, assim, se for só pelo encantamento da rentabilidade. E a carência também, né? Aí você pega uma carência. Nunca vi isso aqui. Você pega uma carência de 1000 dias. Da FLIT 1825. Úteis. Justiça tem que pedir intervenção, fazer alguma coisa, porque não existe isso. Você vai ficar com o seu dinheiro mais de 1000 dias parado. Dias úteis. Aí se dá uma dor de barriga, você não pode tirar. Mas aí é que eu te falo. Aí se dá uma dor de barriga, você não pode tirar o recurso. Desde 2005, agora, esse instituto está sendo investigado por conta de título público. Eu não vi um devolver R$1 aqui, eu não vi um ser preso, eu não vi um ser esculhambado. Eu não acredito mais na justiça, gente. Não acredito. É o que eu falei, crime financeiro é competência da Procuradoria da República. Demora demais, né? Isso foi feito denúncia. Moroso demais, né? Muito. Cadê? O cara tá andando O relatório de auditoria que nós fizemos, a justiça o relatório de auditoria que nós fizemos, nós encaminhamos para a Procuradoria da República, Tribunal de Contas, para o Conselho Monetário Nacional, para o Ministério Público e para a Polícia Federal. Sabe o que acontece? O nego envolvido, sabe o que ele faz? Ele alega ignorância. Como já tem nego alegando ignorância de umas monte de porcaria que agora rodou na internet, que agora roda mesmo, eu faço questão que rode mesmo em WhatsApp, o nome, o nego está alegando ignorância, né? Então, gente, eu não vi um. E vocês viram alguém aqui? Depende, a denúncia foi feita. É difícil medir a... É um país. Pode ser que tenha. Só para te dar uma ideia, Eliette, você fez uma menção de que é moroso. Não é? O relatório parcial da Polícia Federal, você viu a data qual é? É 26 de fevereiro, 26 de fevereiro de 2018. Tinha um prazo que eles mesmos pediram no relatório de 60 dias para a operação. Esses 60 dias, eles são contados, obviamente, da decisão do juiz. Muito bem. Segundo nós identificamos lá na conversa, inclusive, com o delegado Pierre, ele antecipou a operação. E antecipou a operação por quê? Ora, quem é que controla a fronteira no Brasil? É a Polícia Federal. E identificou que chegou um cidadão ilustre brasileiro vindo de Miami e veio para cá. Não, para o Brasil. Passou na fronteira lá. Quem era o cidadão? Renato de Mateu.
E aí, aproveitou que ele veio para fazer a operação. Por quê? Porque ele foi para Barueri, tentou negociar. Ele foi para São Sebastião, tentou negociar. Ou seja, já era a ideia no sentido de substituir os gestores e os administradores por novos grupos. Para, aqueles lá, deixa, eles vão ficar mal na fita. Mas nós temos esses aqui que são novos e eles não têm vinculação nenhuma. É o que eu escutei hoje de Hortolândia. Hortolândia. O Agnello, ele disse lá o seguinte. Aqui, não está lá. Hortolândia está enrolada, não é? Agnello é Vinhedo. Não, Agnello é de Hortolândia. É. O Agnello, ele disse, está aqui, ó. Antônio Agnello Bonadio, que é o diretor superintendente, e Agnaldo Messias Rodrigues. O Agnello, ele disse assim, é trocar 6 por meia dúzia. Ou seja, só querem mudar nome, é o que a gente encontra em grandes grupos aí, né? Muda o nome, porque a fama vai embora com o nome, né? Mudou, mas quem é? Vou trazer o caso Shell aqui, em Paulínia. Agora, como é que é o nome lá? Qual? Não, é qualquer coisa lá. Bom, mas não é mais Shell. É Reusen. Heisen. Heisen é ferrovia. Não. A Ira está pedindo a palavra lá faz tempo. Ira, fala. Eu acho que é uma pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, todos os investimentos, quando vem a proposta, primeiro ela vem, aqui em Paulínia, nas outras cidades deve ser igual, primeiro ela vem para o prefeito. Aí vem para o presidente, diretor financeiro, aí vem para o comitê. Aí depois vem lá para o conselho, o sonho já é realizado para a gente aprovar. Isso aí é um método. Não. Era. Assim, eu não quero acreditar Não. nisso. Não. Só vou concluir. Não continua sendo. Hoje não, porque Não continua sendo. Há pouco tempo, o cara lá de Uberlândia porque estava aqui. se o prefeito... Ele estava aqui porque queria conhecer. Não tem conhecimento da Mas- área, por isso que ele coloca o... Que bom que não esteja. Tanto Mas não que você viu o relatório do Luciano, menciona que houve gestão de secretários e tudo mais, e que ele não levou adiante. Não levou adiante por quê? Vocês se recordam, e você era conselheira naquela oportunidade, eu fiz a leitura de uma recomendação da doutora Verônica a respeito de investimento, como deve ser feito. E ela mandou para nós, mandou Pois para é. mim e para você. Então, no final das contas, Ele tem a ciência antes de você pôr para votação. no final das contas, não tem nenhum investimento que não passe no comitê de investimentos e que não seja deliberado pelo conselho. E dentro do comitê de investimentos faz suas análises e, querendo ou não, o conselho tem oportunidade também de questionar as análises. E isso está sendo feito assim. Agora, Rodrigo, só concluindo. Guimarães, Você, Rodrigo. a questão do Luciano, que ele foi citado nas gravações da Polícia Federal, ele chegou a falar alguma coisa? Falou para mim que não teve nada nesse sentido. E diga-se de passagem, veja que coisa mais estranha. Está o nome dele enquanto superintendente da Pauliprev. Diretor-presidente. Quer dizer, é uma coisa sem pé nem cabeça. E diga-se de passagem, de quando eu assumi dia 5 de janeiro até a primeira assembleia do Pixis, que contato eu tive com assets, com gestores e administradores de fundo? Você pode falar de todos os bancos aí, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, Safra, Banco do Brasil, só. Não tive contato com nenhum desses assets. Mas não é o seu nome, é o Posso concluir? Então, mas é a minha assinatura que vai no investimento e não a do prefeito. Posso só concluir? Agora, quando você Tá? fala de Então não é bem assim não. A gente tem autonomia administrativa e financeira. E essa autonomia administrativa e financeira joga o encargo em cima de mim. Tá? Então não tem ingerência. Não tem ingerência. Da mesma forma que nós recebemos a recomendação da doutora Verônica, o prefeito também recebeu a recomendação da doutora Verônica. E os conselheiros estão cientes porque foi feita a leitura aqui. Só
qual que é o problema do prefeito? Nós estamos... Quando você falou da intervenção, ela foi solicitada. Quando houve as denúncias, eu pedi uma intervenção no Polipred. Então, se houvesse da nossa justiça aqui em Paulínia, a intervenção lá, quando houve, que a gente pediu socorro para ela, nada desse fundo até hoje teria acontecido. Possivelmente não. Então, assim, houve omissão da justiça em relação à defesa do nosso Não foi da justiça, Irian. Se tivesse manifestado, Irian, me perdoe. Guimarães. Eu não estou defendendo a justiça. Não foi omissão da justiça. De quem foi então? Então foi nosso. Quem recebe a denúncia é o Ministério Público. E ele faz uma avaliação se é o caso de fazer ou não. O que foi feito aqui? Mandou para a Procuradoria da República. Porque é crime financeiro. Não é de competência daqui do Estado. Presidente, aqui em Paulínia foi o último lugar que eu protocolei. Deixei aqui por último. Então, mas não é aqui o problema. Não é aqui em Paulínia o problema. Não é o Fórum de Paulínia, não é o Ministério Público de Paulínia. Se aconteceu algum atraso, e aconteceu, isso é Procuradoria da República. Então, olha quanto nós sofremos desde o começo até agora. Sim, quanto dolo foi feito para essa? segundo o que a gente está estimando, 200 e poucos milhões, 260 milhões. Muito bem. Senhor presidente, nós estamos encerrando a reunião, são 20 horas. Eu agradeço a presença de todos e ficaram alguns assuntos pendentes que serão tratados na próxima reunião extraordinária dia 14, nesse local na região. Vai ser aqui? Reginaldo, vai ser aqui? Acho que sim. Eu vejo lá, mas vai ser aqui. Ok, muito obrigado. Guimarães, só para falar uma coisa para você. Chamou. Eu.